Oi, minha gente, eu vou contar para vocês uma história antiga que até hoje me arrepia os cabelos do braço quando eu lembro. É história de verdade, viu? Não é coisa inventada, não. Aconteceu comigo mesmo, lá nos tempos antigos, quando eu era mais novo e morava lá no sítio do meu pai. Era tempo que a gente respeitava o mato, respeitava a noite e sabia que tem coisa nesse mundo que a gente não explica, não. Meu nome é Seu Zé. E essa história eu carrego comigo desde moço. Naquele tempo, a fazenda do meu pai era grande, cheia de pasto, cafezal e um matagal fechado que ninguém gostava muito de entrar, não. A gente plantava de tudo, criava porco, galinha, tinha umas vacas leiteiras. Era vida simples, mas era vida boa, sabe? A gente acordava cedo, antes do sol raiar, e só parava quando a noite chegava. Meu pai sempre dizia: Zé, você respeita a natureza que ela respeita você. E eu sempre respeitei, viu? Mas naquela noite de terça-feira, eu fui teimoso. Tinha ido na venda do seu Joaquim lá no povoado, comprar uns mantimentos, querosene, sal, açúcar, essas coisas. Fiquei proseando com os compadre, jogando uma dominó, contando causo. Quando vi, já era noite fechada. Lua nova, escuro que não enxergava nem a mão na frente da cara. Meu pai tinha me avisado: Zé, volta antes de escurecer, que hoje é terça-feira e lua nova. Mas eu, caboclo novo e metido a sabido, não dei bola não. Peguei meu cavalo, o trovão, um alazão bom de marcha e enfiei pelo caminho da fazenda. Tinha duas estradas, uma mais longa, que passava pela capelinha e pelas casas dos vizinhos, e outra mais curta, que cortava pelo matagal. Ora, eu pensei comigo: vou pegar o atalho mesmo, chego logo em casa. Minha mãe sempre falava que terça-feira e sexta-feira a gente não deve andar por caminho escuro não, que é dia que as coisas ruins andam solta. Mas eu, na minha teimosia de moço, não acreditava nessas histórias antigas não. Entrei pelo atalho, aquele que passava beirando o matagal fechado. O trovão estava nervoso, puxando pro lado, relinchando baixinho. Cavalo sente as coisas, sabe? Eles têm um instinto que a gente não tem. Mas eu cutuquei ele com a espora e falei: anda, trovão, não é nada não. Que inocente que eu era, minha gente. Que inocente. O mato estava silencioso demais, não tinha grilo cantando, não tinha pássaro, não tinha nada. Só o barulho do casco do cavalo na terra batida e meu coração começando a bater mais forte. De repente, lá longe, eu escutei um barulho esquisito. Era tipo um galope, mas diferente. Parecia cascos de cavalo batendo forte no chão, mas com um som mais pesado, mais assustador. O trovão empacou de vez, as orelhas dele viradas para trás, os olhos arregalados. Eu senti um frio na espinha. Que é isso? Eu pensei. O barulho estava vindo de dentro do matagal, se aproximando. E junto com o galope tinha um relincho estranho, um som que não parecia de animal desse mundo, não. Era um gemido, um lamento, uma coisa arrepiante. Aí eu vi. Santo Deus do céu, eu vi. De dentro do mato saiu correndo uma criatura que até hoje eu não sei como descrever direito. Era uma mula grande, preta que nem a noite, mas onde devia ter a cabeça não tinha nada. Só um pescoço cortado, e de lá saía um fogo azul, uma chama que iluminava tudo em volta com uma luz de outro mundo. A mula sem cabeça. As histórias antigas que minha avó contava era tudo verdade. Ela corria em disparada, os cascos soltando faísca no chão, o fogo azul clareando o mato e aquele relincho saindo não sei de onde, porque cabeça ela não tinha. O trovão deu um pinote e quase me derrubou. Eu segurei nas rédeas com força, o coração batendo que parecia que ia sair pela boca. A mula sem cabeça passou zunindo pela estrada, uns 20 metros na minha frente, correndo feito louca. O calor da chama eu senti mesmo de longe. O cheiro de enxofre, de coisa queimada, tomou conta de tudo. Minha gente, eu gelei. As pernas ficou mole, a boca secou e eu só conseguia olhar aquela criatura correndo pelo caminho, iluminando tudo com aquele fogo medonho. Ela correu mais uns 50 metros e entrou de novo no matagal do outro lado da estrada.
O barulho dos cascos foi sumindo aos pouquinho, mas o relincho ainda ecoava no ar. O trovão estava tremendo todo, espuma saindo da boca. Eu desci do cavalo porque as pernas dele tinham fraquejado e as minhas também. A gente ficou ali parado, eu e ele, os dois tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. O silêncio voltou para o mato, mas era um silêncio pesado, assustador, como se tudo tivesse morrido. Não sei quanto tempo ficamos ali, parado, feito estátua. Podia ter sido minuto, podia ter sido hora. Eu só sei que quando voltei a mim, peguei o trovão pela rédea e falei baixinho: "Vamos embora, companheiro, vamos embora devagar." E a gente foi, pé ante pé, sem fazer barulho, tomando cuidado para não chamar a atenção de nada. Eu rezava baixinho, todas as orações que minha mãe me ensinou. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que eu sabia. Minha avó sempre falava que reza espanta o mal. E naquele momento eu acreditei com todas as forças. Quando finalmente cheguei na fazenda, minha mãe estava na varanda, preocupada. Ela olhou para mim e viu na minha cara que alguma coisa tinha acontecido. "Zé, que houve, menino? Você tá branco que nem papel." Eu desci do cavalo, as pernas ainda mole, e contei tudo para ela. Minha mãe benzeu a cabeça, fez o sinal da cruz e falou: "Eu avisei para você vir pela estrada longa, menino teimoso. A mula sem cabeça anda nesse mato de terça e sexta quando é lua nova. É a alma penada da mulher que teve caso com o padre, amaldiçoada para correr na forma de mula até se redimir." Meu pai, que estava escutando, balançou a cabeça e disse: "Zé, agora você aprendeu. As histórias antigas que os velhos contam não é para assustar criança, não. É para ensinar respeito, para passar conhecimento. Nossos avô e bisavô conhecia essas coisas, sabia dos perigos do mato, das horas certas de andar e das horas de ficar em casa. Você teve sorte, menino. Muita gente que viu a mula sem cabeça não viveu para contar a história. Aquela noite eu não dormi direito, não. Toda hora eu acordava suando, achando que estava ouvindo aquele galope maldito. Nos dias que seguiu, eu fiquei sabendo que não era só eu que tinha visto a criatura. O compadre Antônio, que morava do outro lado do matagal, também tinha escutado o galope e os relinchos naquela mesma noite. A mulher dele contou que ele chegou em casa branco feito cera, tremendo e rezando. O seu Mané, que morava perto da divisa da fazenda, falou que o cachorro dele ficou 3 dias escondido debaixo da cama, sem querer sair. Os bichos sentem essas coisas, sabe? Eles sabem quando tem algo de outro mundo por perto. A mula sem cabeça é uma das histórias antigas mais conhecidas na roça, e agora eu sei que é tudo verdade. Minha avó contava que a mulher que vira mula sem cabeça é aquela que teve relacionamento proibido com o padre. Como castigo, ela é amaldiçoada, e toda terça e sexta-feira, quando é lua nova, ela se transforma e sai correndo pelos matos, assustando quem cruza o caminho dela. Para quebrar a maldição, alguém tem que ser corajoso o suficiente para arrancar o freio de ferro que ela usa na boca. Mas quem tem coragem de chegar perto daquela criatura cuspindo fogo, minha gente? Eu, que vi de longe, já fiquei traumatizado. Essa história me ensinou muita coisa. Primeiro, que a gente tem que respeitar os mais velhos e as histórias que eles contam. Não é superstição, não. É conhecimento passado de geração em geração. Segundo, que tem coisa nesse mundo que a ciência não explica. A gente que é da roça, que vive perto do mato, sabe que existe mistério que a cidade grande nem sonha. Terceiro, que a natureza e o mundo espiritual merece nosso respeito. A gente não deve sair andando por aí de qualquer jeito, em qualquer hora, achando que é dono de tudo. Depois daquele dia, eu nunca mais peguei o atalho do matagal de noite, e nas terça e sexta-feira, principalmente quando é lua nova, eu nem saio de casa depois que escurece. Pode chamar de medroso, pode dizer que é bobagem, mas eu vi o que eu vi. O trovão também nunca mais foi o mesmo. Qualquer barulho estranho, ele já empaca e se recusa a andar. Cavalo não esquece essas coisas não. E eu também não esqueci.
Toda vez que eu passo perto daquele mato, mesmo de dia, eu sinto um arrepio, uma lembrança daquela noite que mudou minha vida. Tem gente que fala que essas histórias de mula sem cabeça, lobisomem, curupira e outras assombração é tudo invenção, coisa de gente ignorante. Mas eu te falo, com a autoridade de quem viveu, de quem viu com os próprios olhos. Existe sim. O povo antigo sabia das coisas. Meus avô, meus bisavô, eles conheciam o segredo do mato, sabiam das criaturas que andam por aí. E eles passavam esse conhecimento para os filhos, para os netos, para a geração seguinte. É história cultural, é parte da nossa raiz, do nosso povo simples, mas sábio. Hoje em dia, com toda essa modernidade, celular, internet, luz elétrica em todo canto, o pessoal esqueceu dessas histórias antigas. Os moço novo acham que é tudo mentira. Mas eu te garanto, passa uma noite sozinho no meio do mato, numa terça-feira de lua nova, e me conta depois o que você viu. As histórias da roça não é só para assustar, não. Elas ensinam respeito pela natureza, pelos mistérios da vida, pelas coisas que a gente não controla. Elas ensinam humildade, ensinam que a gente é pequeno perto das forças desse mundo. A lição que eu tiro dessa história é que a gente nunca deve desprezar a sabedoria dos antigos. Meus avós, que eram gente simples, roceiro, analfabeto, muitos deles sabia mais da vida do que muita gente estudada que eu conheci. Eles conheciam a lua, sabia a hora certa de plantar, conhecia as ervas que cura, sabia das criaturas do mato. Era conhecimento verdadeiro, passado de pai para filho, testado e comprovado por geração e geração. E quando eles avisavam para não fazer uma coisa, era por motivo. Não era para impedir a gente, não, era para proteger. Outra coisa que aprendi é que o medo não é fraqueza, não. Medo é sabedoria. É o corpo avisando que tem perigo, que a gente deve ter cuidado. Naquela noite, o trovão sentiu medo antes de mim. Ele sabia que tinha algo errado. E o medo dele me salvou, porque se eu tivesse insistido em seguir, podia ter sido pior. Medo é instinto de sobrevivência. É algo que a natureza colocou na gente para manter vivo. Não tem nada de errado em ter medo, em respeitar o que a gente não conhece. Coragem não é ausência de medo, não. É saber agir mesmo com medo quando é preciso. E tem mais. Essa história me fez valorizar a família, a comunidade, o conhecimento compartilhado. Quando cheguei em casa assustado, minha mãe me acolheu, me explicou, me acalmou. Meu pai me ensinou. Os vizinhos compartilharam as experiências deles. Na roça é assim, a gente cuida um do outro, divide o conhecimento, se protege mutuamente. Não é cada um por si, não. É todos juntos, se ajudando, passando a sabedoria adiante. Isso é riqueza que dinheiro não compra, que escola não ensina. É cultura viva. É história que passa de boca em boca, mantendo vivo o conhecimento dos antigos. Às vezes eu penso na mulher que virou a mula sem cabeça. Que sofrimento deve ser correr pelos matos toda terça e sexta, amaldiçoada sem descanso. Minha avó dizia que essas almas penadas sofrem muito, que elas querem se libertar, mas não conseguem. É castigo pesado demais, pago por erro que muitas vezes não foi só dela. Afinal, se teve caso com o padre também teve culpa, né? Mas só ela paga. Isso me fez pensar na injustiça, em como as mulheres sempre sofreu mais na mão da sociedade e das regras. É reflexão profunda que essa história antiga me trouxe. Agora, com os cabelos brancos, eu conto essa história para os meus netos, para os bisnetos. Eles escutam com os olhos arregalados, assustados e fascinados ao mesmo tempo. Alguns acreditam, outros acham que é invenção do vô. Mas eu sempre termino dizendo, não importa se vocês acreditam ou não. O importante é respeitar a natureza, respeitar os mais velhos, respeitar as histórias, porque nelas tem ensinamento que vai além do medo, tem sabedoria de vida, tem lição que a escola não dá. E eu espero que eles levem isso para o resto da vida, que eles passem para os filhos deles, mantendo viva a cultura do nosso povo simples da roça. O sítio onde eu morava já não existe mais. Virou pasto, depois venderam, hoje é outra coisa.
O matagal foi desmatado, transformado em plantação. Mas eu sei que as alma penada ainda anda por ali. Lugar de assombração não muda não, mesmo que derrube as árvores, mesmo que construa em cima. A energia fica, o mistério permanece. E nas noites de terça e sexta, quando é lua nova, eu tenho certeza que a mula sem cabeça ainda corre por aquele chão, mesmo que agora seja plantação de soja ou cana. As coisas do outro mundo não se importa com o que a gente faz aqui não. Essa é minha história, gente. História verdadeira, vivida, sentida na pele. Não é lenda, não. É relato. É testemunho de quem viu, de quem sentiu o calor do fogo saindo do pescoço daquela criatura amaldiçoada. Cada vez que eu conto, o arrepio volta, o coração acelera e eu volto a ser aquele moço teimoso no cavalo, tremendo de medo no meio da estrada escura. Mas hoje eu agradeço por ter vivido isso, porque me ensinou respeito, humildade e sabedoria. Me conectou com as raízes, com os antigos, com a cultura do nosso povo roceiro que merece ser lembrada e respeitada sempre.